Pega o seu celular. Desliga tudo agora. Sem música, sem notificação, sem ninguém. Quanto tempo você dura? Não tô falando de meditação. Tô falando de você, sozinho. Sem nenhum estímulo externo dizendo quem você é, o que você vale, o que você deve sentir. A maioria das pessoas não consegue. Não por fraqueza, mas porque ninguém nunca te ensinou que o silêncio é um lugar onde você pode morar. Eles te ensinaram que o silêncio é ausência, que solidão é fraqueza, que estar sozinho é estar perdendo algo. Mas e se eu te disser que essa é a maior mentira que o sistema já te vendeu? Este é o 4º episódio da série O Despertar da Consciência. Nos últimos 3 vídeos, falamos sobre o ego, a fábrica de zumbis e as ilusões coletivas que nos mantêm presos. Hoje, vamos mais fundo. Hoje, falamos sobre o único território onde nenhum algoritmo consegue te encontrar: o seu mundo interior. Acompanhe até o final. Tem uma prova esperando por você. Alan Watts passou a vida inteira tentando fazer as pessoas verem uma coisa simples e perturbadora. O que você pensa que é, não é você. O ego, aquela voz na sua cabeça que está constantemente monitorando o que os outros pensam de você, calculando como você parece, comparando seu progresso com o do vizinho, essa voz não é você. É um personagem, um papel. Uma persona que você começou a construir desde criança, quando aprendeu que certos comportamentos geram aprovação e outros geram rejeição. E o sistema de consumo, de entretenimento, de redes sociais não te alimenta. Ele alimenta o personagem. Por quê? Porque o personagem é previsível. O personagem compra para se sentir válido. O personagem trabalha para ser aprovado. O personagem tem medo, e medo é o melhor combustível para vender qualquer coisa, de suplementos, a seguros, a cursos de mindfulness. Watts dizia que o ego é como uma lanterna que ilumina apenas um ângulo estreito da realidade e chama aquilo de o mundo. Tudo fora do feixe, o que é vasto, o que é silencioso, o que é real, permanece no escuro. A solitude começa quando você apaga essa lanterna deliberadamente. E aí começa o desconforto. Porque, sem plateia, o personagem não tem como performar. Sem performance, ele vai morrendo de fome. E, no espaço que esse silêncio abre, algo muito mais antigo começa a respirar. Se Watts nos dá o bisturi para cortar a ilusão, Carl Jung nos dá o mapa do que existe depois do corte. Jung passou décadas mergulhado no território que a maioria das pessoas jamais visita, o inconsciente. E o que ele encontrou foi uma arquitetura com 3 camadas distintas. A primeira camada é a persona, a máscara social, o profissional competente, o pai presente, o amigo divertido. Nós precisamos de personas para funcionar em sociedade, e isso não é problema em si. O problema é quando você confunde a máscara com o rosto. Abaixo da persona existe a sombra. A sombra é o depósito de tudo que você aprendeu a esconder. As raivas, os medos, os desejos que você julgou inaceitáveis e empurrou para dentro. A sombra não desaparece quando você ignora ela. Ela cresce. E ela se manifesta de formas que você não controla. Nos relacionamentos que você sabota, nas reações que te surpreendem, nos padrões que você repete e não consegue explicar. E na terceira camada, a mais profunda, existe o self. Não o ego, não a máscara. O self é o centro da sua totalidade. É quem você seria se não houvesse nenhuma expectativa externa a atender. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você nunca vai chegar ao self pulando etapas. Não tem atalho, não tem curso de 30 dias, não tem guru que faça isso por você.
O self só aparece quando você para de fugir de si mesmo o tempo suficiente para que a sombra possa ser olhada de frente, sem drama, sem julgamento, com curiosidade. Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. O isolamento estratégico não é uma fuga, é o laboratório. É onde você coloca o microscópio sobre a sua própria vida e pergunta: o que aqui é meu? E o que foi plantado em mim por alguém que tinha medo que eu me tornasse livre? Se você sente tédio quando está sozinho, isso não é um defeito, é um diagnóstico. A sua vida interior está com fome. E a solução não é mais entretenimento, é mais silêncio. Eles não têm medo que você seja infeliz. Eles têm medo que você aprenda a ser feliz sem precisar deles. Uma mente que consegue habitar o próprio silêncio não pode ser comprada com uma promoção relâmpago. Não pode ser manipulada por um like a menos. Não pode ser apressada a tomar uma decisão que não é sua. Schopenhauer disse que as mentes profundas carregam o próprio calor. Elas não buscam a massa para se aquecer. E a massa instintivamente sente isso, e ora admira, ora rejeita. Quando você aprende a ficar sozinho, sem ansiedade, você desenvolve algo que nenhuma plataforma consegue vender: critério. Você começa a perceber que metade dos seus desejos não são seus, foram instalados. Que metade das suas relações não te nutrem, apenas ocupam espaço. Que metade das suas urgências não são urgências, são ansiedades disfarçadas de tarefas. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde as perguntas verdadeiras finalmente encontram espaço para ser ouvidas. E uma mente que faz perguntas verdadeiras é uma mente que o sistema não sabe como controlar. Isso é perigoso. Seja perigoso. Eu não vou te pedir para meditar. Meditação tem protocolo, postura, aplicativo, coaching de yoga. Eu vou te pedir para fazer algo muito mais simples e muito mais difícil. Amanhã, 30 minutos, sem celular, sem fone, sem livro, sem nada para fazer. Só você e o que aparecer. E algo vai aparecer. Pode ser inquietação, pode ser uma memória que você não esperava, pode ser uma tristeza que você não sabia que estava guardando. Pode ser uma clareza que você passou meses tentando encontrar em outros lugares. O que vier, não tente resolver, não tente curar, não tente postar depois. Apenas observe. Se você sentir raiva nesse silêncio, é o ego morrendo de fome sem plateia. Se você sentir medo, é a sombra pedindo atenção. Se você sentir paz, mesmo por 30 segundos, é o self te dizendo que ele existe, que sempre existiu e que estava te esperando. Esse é o experimento. Não precisa de mais do que isso hoje. A solitude não é o destino, é o laboratório. Você não entra nela para se isolar do mundo para sempre. Você entra para sair com algo que nenhum algoritmo consegue te vender: a capacidade de escolher, de verdade, quem você quer ser. Jung não dizia que a individuação é confortável. Ele dizia: no próximo episódio, o último desta série, vamos falar sobre a redenção. Como viver como uma mente desperta num mundo que ainda dorme. Sem arrogância, sem distância, com toda a lucidez que o abismo devolve para quem teve a coragem de descer. Comenta aqui: eu habito meu silêncio. Não como hashtag, como compromisso. Nos vemos no próximo mergulho.